principal ponto que eu acho que os discentes demais do IOC, os demais discentes do IOC, é saber em relação à prorrogação de bolsas. Você comentou na sua apresentação agora, de forma bem rápida, mas assim, como será essa prorrogação de bolsa, de prazo de defesa de mestrado, de doutorado, em relação aos pré-requisitos para essas defesas? Por exemplo, existe pós-graduação que, para defender o doutorado, precisa ter um artigo publicado como primeiro autor. Como que ficaria isso, já que o trabalho de bancada, de coleta, tanto bancada molhada como bancada seca, foi prejudicado com o isolamento social e a não ida para o instituto? Como você discutiria isso? Como você poderia trazer soluções em relação a isso? Até mesmo um diálogo dentro da CTE, né, com os demais coordenadores. Prorrogação de tempo de titulação não tem o menor problema. Está totalmente flexibilizado para toda e qualquer área. Então, se o seu orientador não sabe disso, ou se a pós-graduação ainda não deu uma liberação formal, não se preocupe, a CAPES já deu essa liberação do tempo de titulação. O problema é, termina a bolsa e você não conseguiu se titular. O que faz nesse outro tempo? Aí, isso já foi discutido no Conselho Deliberativo do IOC, né? Isso tá vendo, como é que vai ser tratado? Vai ser tratado caso a caso. Primeiro, nos seminários discentes, nas qualificações, vai se trabalhar no sentido de alterar o projeto. Se o projeto tinha 6 objetivos específicos e só pode fazer 4, vai ser 4, não vai ser 6, porque é o que pode ser feito na pandemia. Então, a primeira iniciativa é a alteração do projeto para ele ser redimensionado para poder ser concluído num tempo menor. Segunda possibilidade, tá? Aquelas coisas que são essenciais de serem feitas presencialmente, a gente criar as condições para que a pessoa frequente o laboratório e faça os experimentos que tem que fazer presencialmente. Isso significa entrar nas prioridades, tá? Para poder atuar nos laboratórios, mesmo com o plano de contingência. Nós estamos em plano de contingência por conta da realidade pandêmica que está muito grave. Não, depois que o plano de contingência começar a poder ser mais flexibilizado, nós entramos no plano de convivência, porque essa pandemia vai virar uma endemia durante algum tempo. E aí, os ambientes vão ter que estar seguros, e aí cada laboratório está fazendo o seu dever de casa, de ver como é que a gente vai trabalhar na área específica do laboratório com aquelas pessoas como se estivesse com um bambolê de 2 metros em volta, porque a gente vai ter que trabalhar de máscara. Os profissionais não trabalham protegidos no CTI, a gente vai trabalhar protegido dentro dos laboratórios. Então, o grau de proteção aumenta muito mais, não é só lá na sala de cultura que tem que estar hiper protegida para não contaminar a cultura, mas é dentro de todo o ambiente para não contaminar a gente. Tá? A ventilação dos laboratórios vai ter que ser mexida em alguns casos, situações do fluxo do ar dentro do laboratório vão ter que ser mexidas, isso tudo foi discutido, já tem um POP inicial de biossegurança, né? Houve uma reunião da Câmara Técnica com a CEIBio, da Câmara Técnica de Ensino, né? Com a CEIBio, e eu acho que a gente vai aprofundar isso no sentido de fazer de viabilizar experimentos laboratoriais. Experimentos de campo é o mais difícil de tudo. E aí você tem 2 especialistas aqui, o Paulo e o Ademir, que são especialistas em campo e sabem dimensionar essa dificuldade do campo. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vai buscar, para caso, quem não conseguir fazer no tempo, a gente vai ver quem precisa de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, não vai ter uma política específica. Buscar prorrogar 6 meses. A gente vai fazer políticas, atendimento, ou buscar atender individualmente, caso a caso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que precisem de prorrogação para titulação. Qual é a prioridade? Todo mundo se titular, todo mundo se formar, todo mundo concluir. Ninguém se evadir do curso nesse período. De onde a gente vai tirar dinheiro? Em primeiro lugar, da Fiocruz, que ela tem um fundo, que a gente está propondo um fundo emergencial para essas coisas. Se o fundo da Fiocruz não conseguir, a gente vai ter que rediscutir isso e buscar ou um fundo externo ou revisar as finanças internas. Mas aí eu tenho a Vânia que vai me deixar fazer só o que for possível e a gente vai chegar quase no impossível. Primeiro, a prorrogação das bolsas depende, como vocês colocaram na carta dos representantes também no fórum, depende das agências. E as agências têm prazos diferentes de extensão.
O que eu posso garantir para vocês, que a gente vai continuar com a mesma política, é que a cota de bolsas do IOC será estendida na mesma proporção que as agências decidirem. Foi o que a gente fez. O problema é, para não prometer o impossível, é que a cota de recursos para as bolsas IOC, ela é fixa. Então, assim, no momento que a gente estende as bolsas, a gente disputa com novas bolsas. Então, assim, a gente pode estender as bolsas de quem estão cursando, dentro dessa cota do IOC, mas não há possibilidade de dar novas bolsas, a não ser que esses recursos sejam aumentados assim, de onde vai sair esse recurso e combinado com o CD, que o CD aprovou aquela cota de recursos para as bolsas IOC. Então, assim, a gente está numa campanha e tem que assumir compromisso. Então, a gente vai manter essa política. A CAPES aumentou para 6, a gente aumenta também nosso prazo para 6 meses. Mas isso inviabiliza novas bolsas. A outra coisa, assim, como, de novo, né, a gente está em campanha, então não cabe aqui falsas modéstias. Para avisar a todos vocês, assim, para informar que eu sou coordenador atualmente do GT, do Grupo de Trabalho, que elaborou o plano de contingência do IOC. E também participei ativamente da elaboração do plano de convivência do IOC. Então, essas questões de retorno ao trabalho dos alunos, a gente está completamente sensível e completamente, digamos, a par de toda essa discussão. Inclusive, eu represento o IOC no grupo da presidência, que tem várias unidades, onde nós discutimos um plano comum de contingência e de convivência para toda a Fiocruz. Então, só para dizer que isso está na nossa pauta, e a gente está bem atento para isso.